pesadelo. Ela que tava vivendo um mar de rosas, né? Teve a carreira, deslanchou aí a carreira, né? Se mostrou mais pro Brasil, gerou discórdia, saiu, foi para outro país, participou de uma outra cultura, teve a chance de voltar e perdeu tudo. Perdeu tudo, inclusive o companheiro dela. A gente tá falando do casal, né? O ex-casal Gus Kay, Kay Alves e o cowboy, né? O Chama! O que acontece? A Kay Alves e o cowboy não estão mais juntos. Segundo uma publicação que a Kay Alves fez no Instagram, isso não foi por parte dela. Foi uma escolha do cowboy. Então, o cowboy não queria mais essa relação e houve, então, o término. A Kay Alves ficou extremamente abalada, chorou muito nas redes sociais. A nossa produção separou, inclusive. Nós temos aí, produção, a imagem. Esse é o story da Kay Alves, né? Isso. Ela publicou essa história aí, né, falando que era um pesadelo. Inclusive, ela fez a publicação de um texto bem extenso também, né, Daniel, no Instagram, que a gente percebe que ela realmente está bem mexida com a situação, né. Ela fala, né, sobre a situação que ela viveu, sobre a morte do avô dela, né. Vamos ler? Vamos ler o texto. Eu vou pedir para nossa produção posicionar o texto certinho. Mas antes disso, só é importante falar que a Kay Alves, ela teve uma exposição muito grande nessas últimas semanas, né? Inclusive, o cowboy foi conhecer a família dela, gravaram stories para as redes sociais e foi uma coisa muito repentina, né? Ela, claro, ela já tinha, né, surgido na internet falando sobre aquela situação do OnlyFans e tudo mais, mas eu acho que esse boom, essa explosão, né, de fama assim do nada, indo até pro exterior e se frustrando também em não voltar, porque eu tenho certeza que isso deve ter frustrado ela num tamanho, sem a menor dúvida, né, deve ter deixado ela bem mal, né, na situação bem pesada. Mas vamos lá então, vou começar aqui com o que ela escreveu, vamos lá. Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã e agora um término. Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo. Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil pra mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei. Hoje, mais do que nunca, tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele e não minha. A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele. Muito triste, a Kay Alves diz aí. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o BBB. E aqui sim mostramos quem realmente somos. Sinto muito pelos nossos fã-clubes que sempre nos acolheram como casal, com tanto amor e carinho. Isso não tem preço, será eterno na minha vida enquanto a ele que seja feliz. Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja. Seguirei forte como eu sempre fui. Obrigada a todos. Gus Kay, amo vocês. A gente não superou. Não superou, assim, de verdade, aquilo que eu falei lá desde do programa mesmo. Eu sempre via que a Kay Alves realmente gostava dele, né? E quando ele saiu, ele meio que já deixava claro que ele não nutria o mesmo sentimento, né? Saiu uma nota de Splash hoje pela tarde que fala o seguinte: quando Gustavo deixou o confinamento, antes da Kay Alves, ele disse a algumas pessoas, incluindo a colegas do reality, que não pretendia continuar namorando a atleta. No entanto, quando Kay Alves foi eliminada, sua irmã gêmea organizou uma festa em São Paulo e pediu para que Gustavo estivesse presente.
Gustavo resolveu dar uma chance à relação e, por pressão dos fãs, disse aos amigos que pensaria um pouco mais antes de decidir sobre o término. Cowboy não sentiu que estava apaixonado por Kay e teria ficado assustado com a pressão dos fãs aí para continuar namorando com a Kay Alves aí só para agradar, né? Segundo essa publicação ainda do UOL, Gustavo disse a pessoas próximas que queria seguir com sua rotina e não ser mais associado à imagem da atleta. Kay nunca quis terminar com Gustavo, mas ele vinha dando sinais de que não estava satisfeito com a relação. Então é o que diz a matéria publicada pelo Splash UOL, né? Então realmente foi um término que partiu dele, e o que ela fala, pega muito, que ela fala o seguinte: não vamos continuar sendo amigos, né? Então a coisa realmente foi feia. Então, é complicado, né? É muito complicada essa situação. A gente viu ali dentro do programa toda a relação entre a Kay Alves e o Gustavo, mas é aquilo que a gente já viu em outros realities. O que parecia é que a Kay nutria muito essa relação e que o Gustavo tava mais pela comodidade. Eu não sei se você percebe isso também, mas a gente viu isso acontecendo entre a Carla Dias e o Arthur Piccoli de Canduru. Teve também a Carol Conká e o Microbiano. Então é uma coisa muito parecida, claro que nas suas devidas proporções, mas a Kay Alves nutria esse sentimento por ele e ele tava muito pelo comodismo, pela panelinha, pelo jogo em si, né? Tava curtindo aquele Sim. momento, né? Não queria levar aquilo pro resto da vida da forma que a Kay imaginou que aconteceria.